Bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono. Eu sou a Nathalie, assessora acadêmica da 10ª edição. Eu sou a Camille Paiva, auxiliar administrativa da 10ª edição. E hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast, agora com o diretor de comitê da Cop Talk 2024, Luiz Felipe. Olá, pessoal. Obrigado, Nath. Obrigado, Camille. Fico muito feliz pelo convite. Bom, como vocês já adiantaram, meu nome é Luiz Felipe Silva, eu sou aluno do 4º período de Relações Internacionais aqui na PUC Minas. Já participei do Miniono durante o ensino médio como delegado no primeiro, segundo e terceiro ano. Depois, na graduação, participei novamente como voluntário, depois diretor assistente. E agora, esse ano, tenho a grande alegria de estar como diretor da Cop Talk. É um prazer estar com você aqui, Luiz. É um comitê muito interessante e a gente vai debater um pouco sobre ele. Então, eu já vou começar perguntando o porquê que essa reunião aconteceu. Bom, Nath, na realidade, essa reunião aconteceu em um contexto de crescência, né, do crime organizado transnacional. E a Cop Talk significa exatamente isso, é a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, mas essa reunião em específico buscou tratar dois grandes assuntos que são o tráfico humano e o contrabando de imigrantes. Então, em um cenário em que esses crimes se tornam cada vez mais comuns por diversos aspectos, essa conferência foi convocada. Então, pensando nisso que você falou, dessa intersecção entre o tráfico humano e o contrabando de imigrantes, vai revelar como que é uma urgência nessas abordagens que a gente tem que pensar nessa agenda também para esses países. Porque a gente tem que pensar que não vai ser, então, uma estratégia unilateral de apenas um país para tentar acabar com todo esse contrabando. Então, pensando nisso, como que você enxerga o cenário, esse pano de fundo em que essa reunião aconteceu? Bom, essa reunião aconteceu muito recentemente, na realidade. Ela aconteceu entre os dias 14 e 18 de outubro de 2024, do ano passado. Então, faz menos de um ano, em Viena. E é um contexto em que a gente percebe uma fortificação das políticas migratórias, políticas de fronteira. Então, nesse aspecto, a gente tem países que lidam com esses temas de maneiras muito diversas, muito diferentes. Pensando nesse cenário internacional, né, pensando nos conflitos, nos maiores fluxos de imigração que a gente também tem, né, lembrando que o comitê ele para em 2024, então tudo que vem antes de 2024 tem que ser agregado, e também as decorrências socioeconômicas da pandemia. O que você destacaria como relevante, né? Qual a importância desse comitê? Eu acredito que no contexto em que esse comitê aconteceu, além desses aspectos que você já trouxe, como essa herança geopolítica ainda da pandemia, a gente tem também conflitos muito pontuais, mas que impactam profundamente também no crescimento dessas práticas criminosas, como é, por exemplo, o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e também do conflito entre Israel e Palestina. Então, nesse contexto, a gente vê muitas pessoas, um aumento exponencial no número de pessoas sendo traficadas, de pessoas que tentam sair dos seus países para buscar asilo em outros, mas que nessa tentativa acabam sendo contrabandeadas. E um dos assuntos que a gente mais vai tratar também nesse comitê é exatamente essa relação entre esses dois elementos, né, entre o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes. Então, nesse aspecto, existe uma relação muito complicada que também é complexificada através desses elementos. Então, durante as reuniões da Cop Talk, ficou evidente esse enfrentamento ao tráfico e o contrabando. E a gente percebe, então, que essas ações, como já dito anteriormente, não requer só uma ação no campo da segurança internacional. A gente tem que pensar também em mecanismos de desenvolvimento econômico, inclusão social, porque isso acontece principalmente em países que estão tendo esse detrimento dessas políticas. Então, países em que as pessoas estão sofrendo muito, estão ficando com muita insegurança, e isso acaba acontecendo e gerando toda essa rede de contrabando. Então, pensando nisso, pensando nessas diversas políticas que têm que ser tomadas e pensando em como esses países são divididos separadamente, quem são os principais atores nessa discussão? Bom, os países dentro desse comitê se dividem em 3 grandes grupos. A gente tem principalmente os países de origem dessas vítimas, tem também os países de trânsito, que servem como rota entre os países de origem, e os países de destino, né, que são esse terceiro grande grupo. Nesse aspecto, a gente percebe que esses atores se manifestam de formas diferentes dentro do que é proposto se discutir no comitê. Então, os países de origem, eles muitas vezes buscam tratar as causas estruturais que fazem com
com que haja, um crescimento da atuação dessas redes de crime organizado transnacional, como é o caso, por exemplo, da desigualdade, da fome, mudanças climáticas, desigualdades socioeconômicas. Em relação aos países de trânsito, muitas vezes eles vão propor ali um pensamento um pouco mais focado em uma sobrecarga institucional para que eles consigam lidar com isso. E os países de destino, muitas vezes, apesar de reconhecerem esses crimes, buscam ainda assim focar na sua soberania, não se envolver em propostas muito vinculantes, mas também buscam tratar as causas do tráfico humano e do contrabando de imigrantes nos países de origem. Então, pensando essa sua divisão, essa percepção que você tem dentro do comitê, quais seriam esses atores, né, nomear eles, e quais seriam os posicionamentos esperados deles ao longo do debate? Bom, entre todas as delegações que vão estar presentes no comitê, a gente tem alguns países que, de fato, exercem um papel mais fundamental nesse debate. A gente tem os Estados Unidos, principalmente ao se tratar das políticas de fronteira e políticas migratórias. Inclusive, isso é algo que vai ser muito debatido no comitê, essa relação entre o fortalecimento de fronteiras e o aumento da atuação dessas redes de crime organizado transnacional. Dentre os países de origem, a gente tem países como o Sudão, como a Palestina e a Ucrânia, que estão em crise e por isso sofrem com o aumento dessas vítimas. E também, dentre os países de trânsito, a gente tem o México, a Grécia, a Turquia, que também desempenham papéis fundamentais no que se refere a esse grupo específico de países. Eu acredito, então, que evidencia essa divisão bem clara desses 3 grandes grupos de países, mas pensando também para além só de países em trânsito, países de destino, países de origem, a gente percebe que alguns países possuem mais familiaridade com outros ou possuem problemas parecidos com outros, e também a gente vai pensar em ONG, sociedade civil. O que você pensa sobre isso? O que você conseguiu enxergar nesse seu estudo sobre a Cop On Talk, sobre esses grupos de interesse? Bom, ótima pergunta, Camille. Na realidade, para além desses 3 grandes grupos em que os países se dividem, que seriam os países de origem, países de trânsito e também os países de destino, a gente tem países que se encontram em uma situação muito parecida e por isso eles acabam compartilhando interesses em comum dentro desse debate. É o caso, por exemplo, dos países de destino desenvolvidos, nesse caso inclui também os Estados Unidos, mas principalmente os países europeus, que priorizam a segurança, o controle de fronteiras, evitam também esses compromissos muito vinculantes que podem vir a prejudicar a sua noção de soberania. A gente tem também os países de origem em crise, como é o caso do Afeganistão, do Sudão, também da Palestina, muito marcados pelos conflitos e pelas crises humanitárias. Para além disso, a gente tem também os países de trânsito, como eu já disse anteriormente, que muitas vezes lidam com essa sobrecarga institucional, e também os países que estão em conflito, né? Nesse caso, a gente consegue, para além da Palestina e do Sudão, incluir também a Ucrânia, que percebe um aumento significativo dessas práticas criminosas dentro do seu território devido à guerra com a Rússia. Muito importante isso que você trouxe pra gente, Luiz, pensar os grupos de interesse e entender como a dinâmica do debate vai acontecer nos dias do evento. É muito importante para os delegados entenderem como eles vão se posicionar e também quais vão ser os aliados, né? Entender quais vão ser os conflitos ali no dia do evento, entender por que a reunião aconteceu e o pano de fundo dela também é muito importante. E a gente ainda tem mais um episódio para continuar debatendo sobre o seu comitê. Gostaria de agradecer a parceria com a Camille e a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Nath, também agradeço, Camille, pelo espaço. Como a gente viu, esse comitê vai de fato reunir países com interesses e realidades muito diversos, então é nesse contexto que os delegados vão ter que construir alianças e também buscar soluções e tentar se entender a fim de propor propostas de resolução que busquem beneficiar não apenas os interesses nacionais, mas também as milhões de pessoas que são impactadas com essas práticas criminosas no mundo todo. É isso. Gostaria de agradecer aos ouvintes, lembrar que a gente tem mais um episódio com o Luiz, que a gente ainda tem muitos episódios também, com outros diretores, com outros comitês, e lembrar que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 10ª edição do Miniono, em parceria com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas.